Olá, boa noite, bem-vindo ao Live Relações com Alma. Certamente que já costumas acompanhar os nossos diretos. Então, os diretos ou lives Relações com Alma fazem parte do projeto Relações com Alma, que tem como objetivo, como missão, ter um impacto positivo e transformador na tua vida através dos relacionamentos. Eu sou a Céu Gomes, a tua psicóloga de Relações com Alma. E deixa-me ver se já estão aqui algumas pessoas e se estou a conseguir chegar à tua casa, ou onde quer que tu estejas, nas melhores condições, está bem? Ainda não tenho aqui informação sobre isso. Ok, estou a ver que sim, que já estão algumas pessoas aqui em direto. Muito bem-vindas, então. Bem, então, talvez tenhas seguido, acompanhado o direto da semana passada, que decorre todas as quintas-feiras. E na passada quinta-feira falei-te acerca da chama da paixão. Como manter acesa a chama da paixão num relacionamento que pode ser um relacionamento já com alguma duração, com alguma estabilidade. Bem, então, olá Guida, vou aqui dar as boas-vindas. Olá Filó, olá Liliana, Dutra, digam-me onde é que estão a acompanhar-me, está bem? Liliana, penso que é do Brasil, não é? Qual é o estado, Liliana, do qual nos estás, Liana, a ver? Olá Filó, mais uma vez. Olá Moisés, mais uma vez o Brasil, muito bem representado. Escrevam qual é o vosso estado, tá bem? Para eu saber qual é o local exato de onde estão a ver-me, ou cidade, se for em Portugal. Bem, então, se não tiveram a oportunidade de assistir ao direto da semana passada, podem encontrá-lo mais facilmente no Facebook do Relações com Alma, tá bem? Também aqui no meu Facebook, mas é mais fácil encontrá-lo no Facebook do Relações com Alma. E deixem-me dizer-vos que esta semana foi uma semana de festa, porque fiz anos e fui surpreendida pela família Relações com Alma e outros amigos que realmente me conduziram numa noite verdadeiramente mágica. Muito obrigada mesmo pela surpresa que algumas das pessoas que estão aqui desse lado, que estão aí desse lado, conceberam, criaram e levaram a cabo para me surpreender. Foi incrível mesmo, não há palavras para descrever. Olá Graça de Viseu, obrigada. Olá Isabel de Gaia e olá Sónia Rosa, um beijinho para as Caldas, certo? Se não estou em erro, não me quero enganar. Bem, então hoje o tema é que perdi a confiança nele ou nela. Bem, então a confiança é algo essencial nos relacionamentos. Sejam relacionamentos amorosos, sejam de amizade, familiares, ou até de trabalho. Mas hoje eu vou focar-me mais nos relacionamentos amorosos, na perda da confiança e na eventual recuperação dessa mesma confiança, mas nos relacionamentos amorosos. Bem, então, mesmo que estejas aí desse lado e não tenhas um relacionamento amoroso neste momento, se calhar já tiveste e se calhar poderás vir a ter. Logo, este direto pode interessar-te. E se achares que este direto pode ser útil a outras pessoas, aos teus amigos, partilha-o agora na tua wall e faz com que outras pessoas possam refletir sobre um tema que é tão importante. Bem, então a confiança é como se fosse uma planta que precisa de terra, precisa de ar, precisa de água, precisa de ser nutrida. E como te dizia há pouco, é a base de um relacionamento. Bem, para algumas pessoas, perder a confiança no outro resulta de uma traição. E a traição, para algumas pessoas, é apenas a situação em que há um envolvimento, enfim, sexual, afetivo, entre duas pessoas, sendo que uma delas, não é, está a trair a confiança daquela com quem tinha um relacionamento, não é, do seu parceiro. A verdade é que para haver a perda ou a queda, a perda da confiança, a quebra da confiança, não tem que haver um envolvimento presencial, sexual, ou o que tu quiseres que seja, entre duas pessoas. A confiança pode ser quebrada porque uma das pessoas não respeitou algo que é um princípio do relacionamento. Por exemplo, escondeu informação importante, mentiu,
exemplos típicos, não é? Ah, estou a trabalhar e sou vista, pela minha cara metade a passear no shopping, não é? Quando disse que ia trabalhar e que estava muito concentrada no trabalho. Então, se eu faço e quando sou confrontada com isso, mantenho a minha versão de que não, eu estive a trabalhar todo dia, a não ser que eu trabalhe no shopping, não é verdade? Então, isto é uma coisa que parece muito simples, mas que pode ser percebida pelo outro como uma quebra da confiança. Não sei se tu concordas com isto, tu que estás aí desse lado a assistir, ou se achas que a perda da confiança num casal resulta necessariamente de uma infidelidade que envolva envolvimento físico. Se achas que sim, coloca aí a tua opinião, é importante para mim perceber qual é a tua opinião, tu que estás aí desse lado, está bem? Sim, Graça, ok. Obrigada, Graça. Um beijinho, Graça Carvalho. Caldas da Rainha, certo? Caldas, certo. Acertei então. Muito bem. Então, vão colocando aí a vossa opinião. Se acham que esta quebra de confiança, esta perda, só se justifica com uma infidelidade com envolvimento físico, ou se, por contrário, pode haver outros motivos, como, enfim, uma situação em que há uma mentira, em que há uma relação que é afetada por qualquer coisa que foge ao que foi previamente acordado ou combinado, está bem? Então, o que é que vai estar na origem desta quebra da confiança? Ou desta perda da confiança por parte de alguém que está numa relação? Se existiu realmente uma regra, algo que era dos dois e que foi violada. Não é? Há um comportamento, uma atitude da outra parte, por exemplo, que não é de acordo com aquilo que os dois combinamos que seria o adequado para a nossa relação. Bem? E, efetivamente, não tem que ser uma infidelidade que envolva, enfim, a parte física, não é? Porque pode haver envolvimento emocional sem que haja sequer contacto físico. É possível. Como também pode haver contacto físico com muito pouco envolvimento emocional, não é? Embora possas achar, e se calhar eu também, que as duas coisas deverão estar juntas, mas não tem que ser sempre assim. Bem, então, o que é que geralmente leva à quebra da confiança? Quando há um dos dois que viola, que vai contra as regras que estavam previamente acordadas, combinadas, de forma mais ou menos clara, porque muitas vezes os casais não falam sobre estas coisas. Então, é suposto ficar implícito, não é? E ser claro que o que é implícito é uma regra a cumprir, só que muitas vezes é para um e não é para o outro. Há casos em que a desconfiança não tem a ver com o facto de um ter quebrado as regras do relacionamento. Tem a ver com, por exemplo, a incapacidade de confiar. Há pessoas que têm uma maior dificuldade em confiar no outro. Em entregar-se ao outro. E estava só aqui a ler um comentário vosso. O que muitas vezes justifica isso são condicionamentos anteriores, ou seja, a educação que receberam, a relação que os pais estabeleceram, por exemplo, com aquela pessoa quando era criança. Se foi uma vinculação pouco segura, aquela criança aprendeu a não confiar, a ser desconfiada, e depois de criança passa a adulto, não é? Ou adulta. E vai ter mais dificuldade em confiar nos outros. Porquê? Porque a relação primordial com os seus pais ou quem os substituiu foi uma relação que não foi segura. Foi realmente estimulante para desconfiar, para ter receios. Então, se na relação principal, a primeira que a criança desenvolve, acontece isto, pois se calhar ao longo da sua vida este modelo pode ser replicado ou repetido. Está bem? Depois também existem outras pessoas que procuram quem as possa, digamos que, dar-lhes o amor que os pais ou que a mãe não conseguiu dar. E então procuram relações em que o companheiro, o parceiro é mais mãe ou é mais pai. E aí há uma tendência inversa. Poderá haver uma tendência para não detectar quando há comportamentos que são desajustados, ou seja, não repara quando o outro está a mentir de forma intencional. Porquê? Porque vê aquela figura como alguém que é fonte de amor mais maternal ou paternal, e aqui não existe uma relação de parceria, não é? Existe uma relação em que um é superior ao outro, não é? Então aqui
a tendência não é para haver uma relação de confiança, mas sim para haver uma relação de subalternidade, e por isso a pessoa vai seguir as indicações do outro quase de forma pouco crítica, não é? Bem, vou ver aqui os vossos comentários. Ora, muito boa noite a todas as pessoas que estão cá, os presentes, e se achares que este live ou direto pode ser útil a outras pessoas, partilham, está bem? Partilham agora na tua wall. Bem, então, o que é importante para nós conseguirmos confiar noutra pessoa, não é? Para qualquer um de nós. Acima de tudo, se nós tivermos uma baixa autoestima, pouco amor próprio, vamos ter dificuldade em confiar nos outros. Então, um aspecto muito importante é trabalhar a nossa autoestima, sentirmos que somos capazes, que temos qualidades, que temos competências, e se nós sentimos isso, nós vamos relacionar-nos com os outros de uma forma muito mais segura. Pensemos em conjunto sobre isto. Imagina alguém, não é? Que tem o seu companheiro ou a sua companheira, não importa, não é? Se a pessoa sente segurança em si mesma e sente que a relação é uma relação segura, bem construída, com bons alicerces, mesmo que a pessoa não seja nenhuma Shakira ou, sei lá, um Brad Pitt dos meus tempos, não é verdade? Porque era algo que, quando eu era adolescente, admirava. Agora há outros ídolos para a adolescência, mas se calhar tu que estás desse lado tens mais ou menos a mesma idade, ou mais velha até, e portanto compreendes o que estou a dizer. Então, mesmo que cada um de nós não seja um modelo, não tenha o corpo ideal, não seja a pessoa mais inteligente do mundo, vai ter segurança, porque tem autoestima, tem amor próprio, vai ter a segurança de perceber que se o nosso companheiro, ou a nossa mulher, ou seja o que for, namorado ou namorado, vai sair, ou vai a uma festa, estamos seguros de que, como o coração dessa pessoa está connosco, não vai haver problema nenhum. Ou seja, eu confio que as minhas capacidades, as minhas competências, o meu talento, o meu encanto é superior a qualquer outra coisa que possa aparecer, porque nós estamos juntos nesta relação, ok? E então, posso não ser a Shakira, mas isso não importa. Posso não ser a mulher mais bonita do mundo, isso não importa nada. Porque não é com a mulher mais bonita do mundo que o meu companheiro quer estar, mas sim comigo. Então, a primeira etapa é trabalhar o amor próprio, a autoestima, para poderes confiar nos outros. E não sei se está a fazer sentido para vocês. Olá, Fernando! Portanto, confiar nas nossas capacidades. Claro que sim, é a base, não é? A base de tudo. Se eu não confio em mim, como é que eu vou confiar noutra pessoa, não é? Seja o meu companheiro ou outra pessoa qualquer. Algo muito importante também é diminuir ou até libertarmos-nos do negativismo, do pessimismo, porque se eu vivo num ciclo de pensamentos negativos, claro que as minhas emoções também não vão ser boas, não é? Se eu estou sempre a pensar no pior que vai acontecer, que de certeza que o meu companheiro vai encontrar outra pessoa, eu vou ficar como? Se calhar vou ficar ansiosa, se calhar vou ficar desesperada, se calhar vou ficar triste, e isto é um ciclo, está bem? Como é que eu me vou relacionar com as pessoas à minha volta? Da mesma forma, com tristeza, com ansiedade, se calhar com revolta. Então, muito importante é diminuir, minimizar ao máximo esse negativismo, a tendência que muitas vezes temos para antecipar o que de pior poderá acontecer, quando na verdade, muitas vezes, aquilo que nós antecipamos é muito pior do que qualquer realidade que alguma vez vamos viver. Que consequências é que a perda da confiança tem? Quando há um elemento do casal que perde a confiança no outro e na relação, surge, claro, desconfiança, mentira, muitas vezes a tendência para um ciúme que é patológico, está bem? Que é doentio, e há muitos casais que, enfim, com quem falamos e lidamos. Vou ler aqui os comentários. Sim, é verdade, Moisés, quando não há confiança, a relação adoece. É verdade, é realmente um alicerce fundamental de uma relação a dois. Olá, Cláudia, bem-vinda. Então, muitos casais com os quais nós falamos, e digo nós, o Mário e eu, porque trabalhamos também com casais, deparam-se, por vezes, ao longo da sua vida, com uma situação que é uma possível traição, uma quebra da confiança devido a uma mentira e por aí fora. Bem, então o que é que costuma surgir na relação? Comportamentos de controlo do outro,
e muitas vezes tem a ver com quem é que são as mensagens que ele está a receber, ou ela, andar em cima do que é que se passa no Facebook, enfim, tendência para querer violar a privacidade, começando a entrar nas contas das redes pessoais uns dos outros. Bem, tudo isto são comportamentos de controle excessivo e que geram na relação mais stress e ainda mais distância. Então, o que é que vai acontecer? Muitas vezes a pessoa que se sente traída vai ficar cada vez mais insegura. Ela já tinha inseguranças, não é? E agora fica ainda mais insegura. Porquê? Porque de alguma forma confirma que a outra pessoa ou esteve mesmo com uma terceira pessoa ou pelo menos traiu a sua confiança, ocultando-lhe determinada informação que para ela era importante. E às vezes para um não é importante, mas para o outro é. Então o que é preciso? Daqui a pouco falarei disso, não é? O que fazer para procurar lidar com a superação, não é? Quando o casal se quer manter unido, está bem? Ok, olá Eli, um beijinho para a Alemanha, Eli, muito obrigada. Olá Michelle, boa noite. Certo, Michelle, a teoria é fácil, a prática complica, ou não seja, não é? Ou não seja vivida por seres humanos. Só que isto é a nossa prática. Aquilo de que estou a falar-te é a nossa prática, enquanto casal e também no atendimento que fazemos de coaching relacional de casais. E estou a falar deste tema esta semana, precisamente porque foi o tema de 2 casais com quem estivemos esta semana. E portanto achei que era mesmo importante falar sobre isto agora, porque estes são os problemas que os casais nos trazem e estão a debater-se com eles. E nós estamos a trabalhar com eles para que se consigam superar esta situação e eventualmente salvar a relação, está bem? Então, dizia-te que, como consequência, quem é traído sente mais insegurança, não é? Isto faz com que despolete mais comportamentos de controle do outro, muitas vezes a tal vigilância das redes sociais, dos telefonemas, e isto vai fazer o quê? Vai fazer com que aquele que se sente alvo de observação sinta pressão e tende a esconder ainda mais. Em vez de se revelar, em vez de haver abertura, a tendência poderá ser para arranjar estratégias para ocultar. Então, o que é importante fazer? É importante que ambos percebam que no relacionamento tem que haver parceria e não alguém que controla o outro. Porque se eu faço certa coisa apenas porque eu sei que o outro quer e até nem concordo com isso, isso pode gerar em mim um conflito, está bem? E se há coisas que eu até posso fazer, que não é um conflito tão grande assim com aquilo que eu desejo, há outras coisas que são mesmo contra os meus princípios mais fundamentais, os meus valores mais fundamentais. Então, eu não devo fazê-lo. E vou-te falar de uma situação concreta. Havia um casal que ela achava que ele devia dar-lhe as passos das redes sociais, do LinkedIn, do Facebook, do Twitter, bem, todas as redes sociais nas quais os dois estavam, não é? Ela achava que ele deveria dar-lhe, e também do telemóvel, para ela poder entrar e sair do telemóvel como entendesse. E ele acabou por o fazer, porque sentiu que ela precisava disso para deixar de o pressionar. No entanto, ele sentiu que aquilo era uma violação da sua intimidade, porque a verdade é que existem realmente 2 pessoas e existe um relacionamento, mas não deixam de ser 2 pessoas. E estas 2 pessoas devem ter espaço na relação para a sua própria individualidade. E isto faz-me sempre recordar um casal que em qualquer situação nunca se referia a si próprio, dizia sempre nós. Nós pensamos, nós fazemos. Isto é uma diluição do eu. Eu continuo a ser a Céu, o Mário continua a ser o Mário e nós somos um casal. Mas cada um de nós tem a sua individualidade e queremos que essa individualidade seja respeitada pelo outro. Este trabalho é um trabalho constante, está bem? Por isso é que não está estanque, não é, ok, porque estamos juntos há não sei quantos anos, está garantido. Não, nós temos que ir trabalhando nisto, como temos que também avivar a relação, temos que fazer surpresas, temos que criar planos juntos, também temos que continuar a alimentar a confiança que temos um no outro e no nosso relacionamento, está bem? É um trabalho constante. Moisés, medidas de controlo, é um verdadeiro inferno, claro que sim.
Claro que sim, ninguém pode aceitar isso, certo, certo. E pode gerar realmente comportamentos paranoicos, de perseguição mesmo, está bem? Pode ser mesmo muito complicado. E claro, não abrir mão do nosso eu, claro que sim. É exatamente isso, Liana. É plantar uma árvore que vai ser preciso regar, que vai crescer, temos que a nutrir. Cláudia, a cumplicidade é um dos fatores mais importantes e a comunicação também. Claro, muito importante. Cláudia, é mesmo disso que vou falar. Bem, então a comunicação é muito importante, mas essa comunicação tem que ser uma comunicação genuína, com contacto ocular, com disponibilidade, com escuta ativa. Não adianta estar a dizer sim, fala para aí, e o outro está no telemóvel ou a olhar para a televisão. Tem que haver um momento, nem que sejam 5 minutos, em que as pessoas estejam realmente uma com a outra, em que haja presença. E aí sim é possível realmente procurar restaurar a comunicação, que muitas vezes, quando há uma situação de perda de confiança, a comunicação já está bastante afetada, está bem? Porque se não estivesse, se calhar, a situação não teria chegado ao ponto que chegou, não é? Não se teria agravado tanto. Ok, então, muito importante que a comunicação exista, e às vezes é muito esse o trabalho que nós fazemos com os casais, é restaurar as pontes, não é? Restaurar a comunicação que já não existe praticamente. Porquê? Porque surgem os insultos, as provocações, e é como se aquela situação que aconteceu pusesse em questão tudo aquilo que foi vivido para trás. Muitas vezes a pessoa que se sente traída coloca em questão tudo aquilo que foi vivido antes da situação. Imaginem que a situação foi vivida no mês de janeiro deste ano. O casal tinha para trás 10 anos de vida em conjunto. Só que tudo aquilo que foi vivido para trás, todos os momentos em que ele disse que gostava dela, em que ele levou a passear, em que a abraçou, em que lhe disse coisas, enfim, 1001 coisas bonitas, e que na altura ela se sentiu muito agradada, deixam de ser verdadeiras porque ficam contaminadas com aquele acontecimento que vai pôr em questão o que está para trás. Então é preciso restaurar tudo isto, e algo muito importante aqui é o perdão. E perdoar, porque se o casal quer ficar junto, há casos em que se revela muito difícil, em que uma das partes realmente não está alinhada e já não é viável a relação continuar, mas quando as duas pessoas ainda querem investir no relacionamento, é possível. E se existe, claro, afeto, está bem? Ainda há sentimento, então é possível, está bem? Pode ser um caminho mais ou menos difícil, mas é possível. Então, perdoar não é dizer que sim naquele momento e depois, sempre que há uma situação de algum conflito, alguma tensão, ir buscar, não é? Aquela situação e atirá-la para cima da mesa outra vez. Isto não é perdoar, está bem? Também, basicamente, terá que ser o quê? Terá que ser passar uma esponja. E isto é algo difícil. Há casos em que há uma grande dificuldade em passar esta esponja sobre aquilo que aconteceu. Mas se assim não for, não vai ser possível recomeçar, está bem? Porque é preciso fazer um recomeço. E se isso não acontecer, o padrão de comunicação vai continuar, as acusações, se calhar enfim, quase perseguições ao outro, quase que a tentativa de provar que o outro está mesmo a enganar e se calhar até vai enganar outra vez. Bem, então este ciclo vicioso só vai gerar mais afastamento, mais conflito, vai desgastar imenso as duas pessoas e não vai levar a lado nenhum. Não é? Depois, é importante também que exista da parte de quem, enfim, quem originou esta quebra de confiança, e partindo do princípio que há realmente um comportamento, uma atitude, algo que representou quebra de confiança, perda de confiança, que haja da parte dessa pessoa, seja ele ou ela, não importa, o reconhecimento disso mesmo. Bem como o reconhecimento de que o outro tem motivo para estar revoltado, para se sentir magoado, e que haja a disposição para compreender isso, para ouvir isso, para integrar isso, ok? Porque se, vamos imaginar, ele acha que ela procedeu mal, explica-lhe porquê, ela
sabe que quebrou uma regra da relação, ou porque traiu, ou porque enganou, seja lá pelo que foi, e continua a argumentar que não fez nada, que na verdade aquilo tem pouca importância, poderá ter pouca importância para ela, mas ele ficou magoado com isso. E perceber que de alguma forma aquele comportamento enquadrava-se na forma da relação funcionar, não é? Então foi qualquer coisa que foi, se calhar, desrespeitado. Se houver da parte de quem quebrou ou violou a confiança uma atitude de compreensão, de empatia, de aceitação de que o outro possa estar magoado, que o outro possa estar com raiva, é natural, porque, enfim, foi surpreendido, ou quando nós confiamos em alguém não esperamos que a pessoa nos traia, não é? Temos alguma expectativa, não é? Então, se da outra parte existe essa atitude de sim, certo, realmente o meu procedimento não foi o melhor, temos aqui uma pergunta, Cláudia. Ok, vamos aqui ver a tua pergunta, Cláudia. Como recuperar isso? Com problemas de trabalho, filhos, incapacidade de relação? Certo, Cláudia, é. Realmente o nosso dia-a-dia é um dia-a-dia difícil, não é? É um dia-a-dia cheio de atividades, cheio de afazeres. Agora, às vezes é preciso parar, nem que seja um minuto, e pensar o que é realmente importante para mim na vida. É todos esses afazeres? Ou é, por exemplo, recuperar um relacionamento que, se estiver a funcionar mal, vai trazer mal-estar às várias dimensões da minha vida? Se isso for importante para ti, tu vais apostar nisso. E se calhar vais retirar um bocadinho de tempo ou de investimento que tu estás a fazer no teu trabalho, sim, se calhar vais. Se calhar vais procurar estar mais em casa ou estar mais junto dessa pessoa, não é? Do teu parceiro, do teu companheiro. Se calhar vais colocar a tua relação como uma prioridade durante algum tempo para que tudo se equilibre. Isso não significa que te esqueças dos teus filhos ou que deixes de ir trabalhar. Tens que conciliar. Mas se calhar, durante o teu dia de trabalho, consegues mandar uma mensagem para manter contacto com o teu companheiro. Se calhar, quando vais sair com o teu filho, e se ele for pequenino, às tantas o teu marido, em vez de ficar em casa, se for caso disso, poderá vir também. E aproveitas para, olha, como se costuma dizer, matar... Enfim, não vou usar a expressão popular porque tem a ver com animais e é menos bom. Mas, no fundo, resolver mesmo uma situação, ou duas situações de uma só vez. Ok? Colmatar ali duas situações. Bem, então, tudo isto só pode ser feito se houver duas coisas: afeto entre as duas pessoas e as duas quiserem investir no relacionamento. Caso apenas uma delas queira investir, não se pode fazer nada. E caso apenas uma delas esteja afetivamente ligada à relação, também não se pode fazer nada, está bem? Com ajuda técnica, muitas vezes é preciso fazer terapia, porque a comunicação está muito afetada, as pessoas já vivem de costas voltadas e a trocar acusações. Então é preciso restaurar toda a comunicação, está bem? E também fazer vir ao de cima quais é que são as qualidades que o outro tem, fazer vir ao de cima as recordações positivas que existem na relação, os momentos bem passados, os sentimentos positivos, porque alguma coisa uniu aquelas duas pessoas, certo? Não é só toda a acusação, o rol de queixas que hoje existe. Se calhar existem coisas muito, muito boas. Mais uma vez vou espreitar os vossos comentários. É uma plantinha, certo? Ok. Eliana, sim. Temos mesmo que refletir antes de agir. Mas quando não o fazemos, porque nem sempre nós conseguimos tomar as melhores decisões. Mais importante então do que as decisões que tomamos é depois o que fazemos com as consequências. Muitas vezes as consequências é que são mal geridas. Certo, a decisão, se for a melhor, espetacular, mas depois a forma como vamos lidar com as consequências é determinante também. E aí ainda podemos agir, não é? Porque o que já passou a gente não pode alterar, mas pode alterar o que está a acontecer no momento. Então, quando é possível porque os dois ainda investem na relação e há ainda afeto, é possível realmente trabalhar naquela relação para que as duas pessoas possam ficar juntas, está bem? Para isso é preciso realmente que haja um compromisso de ambas as partes e que os dois queiram melhorar a relação e melhorar-se como pessoas, porque muitas vezes passa por aí. Quando um casal consegue lidar com uma crise deste género, numa quebra de confiança, e fica junto e realmente supera, vai crescer imenso como casal, está bem?
vai dar um salto de consciência na relação. E realmente a partir daí os dois aprendem algo que os vai preparar para uma vida muito mais segura, se calhar com mais estabilidade emocional, com mais maturidade. Porém, outros casais realmente encontram aí o fim do seu relacionamento. Algo importante que queria também ressaltar, salientar aqui, não é suposto, sejam mulheres ou sejam homens, tolerar situações que realmente põem em risco e são contra aquilo que tu acreditas, os teus valores. Se tu acreditas, e volta àquela situação da violação da privacidade, porque é muito comum, aparece imenso situações deste género. O teu marido, a tua mulher, o teu namorado, enfim, não tem direito de violar a tua privacidade, está bem? Claro que tu podes dar-lhe as passos que tu quiseres, do banco, do telemóvel, tu podes fazê-lo. Mas tu podes fazê-lo se tu quiseres fazê-lo e não porque ele te exige. Não há nenhuma exigência de prova-me que me és fiel ou prova-me que porque me dás todos os números. Não. Tu tens direito à tua individualidade. E se alguém te pede uma prova dessas, esse pedido revela muita imaturidade por parte dessa pessoa que está a fazer esse pedido. Está bem? Porque a relação não pode ser mantida com base nisso. As pessoas vão estar juntas porque querem estar juntas uma com a outra e não porque receiam ficar sozinhas e não porque é confortável, não porque têm medo de não encontrar outra pessoa. Tu podes ter ao teu lado quem tu quiseres, desde que outra pessoa queira. Não podes forçar e não deves deixar-te ser forçado também, está bem? Muito importante. Ok, vou terminar contando-te uma história e vou só aqui espreitar. Olá, Maria Alves. É verdade, a confiança é a base de uma relação. Muito bem. Cláudia, a prática, ok, certo, é. Quando o investimento é só de um lado, é difícil, está bem? Certo. Cláudia, às vezes as duas pessoas não estão alinhadas, sim? Então, isso não significa o facto da outra pessoa não estar logo a investir na relação, não quer dizer que ela não queira. Ela pode fazer um outro tipo de investimento. Outro exemplo que te vou dar. Há um casal em que um deles é muito romântico e o outro não. O outro é muito prático, não é de dizer que gosta, não é de surpreender com flores, nem com jantares de velas, nada disso. Mas isso não significa que aquele que é romântico goste mais do outro do que aquele que é muito prático e que acha que o facto de levar muito dinheiro para casa, de dar uma casa confortável, de ter uma televisão muito grande em casa, de fazerem uns passeios giros, não quer dizer que esse goste menos do que a pessoa que é muito romântica e que faz surpresas com velas e jantares. Não quer dizer, são simplesmente estilos diferentes. O que é que acontece às vezes? As pessoas não conversam acerca daquilo que é o que elas apreciam, o que elas realmente gostam. E então deixam que o outro procure adivinhar. E as senhoras fazem muito isto, não é? Querem que os companheiros, ou companheiras, se for o caso disso, adivinhem o que elas querem. E quando não corresponde ao que querem, dizem não é nada disto. Só que nunca dizem o que é realmente. Então fica difícil, não é? É quase como tentar acertar num caminho que não se sabe onde é. Fica complicado. Bem, então, Cláudia, respondi à tua questão. Sim, se só há investimento de um lado é difícil, mas antes procurar ver se há alinhamento. E se, por vezes, não estão os dois a fazer coisas diferentes, quando afinal o objetivo é o mesmo. Ok. Ok, muito bem. Então a história, não é, Moisés? Bem, não é bem uma história, mas é mais algo que eu queria partilhar com vocês. Eu não sei se vocês sabem que no Japão, quando um objeto, um vaso ou qualquer outra coisa se quebra, não é? Há o hábito de reparar sempre esse jarro ou essa peça que fica partida. E ele é reparado de uma forma muito especial. É reparado com uma espécie de colante com fio de ouro. O que significa que as peças, depois de recuperadas, ficam, enfim, com todas aquelas fendazinhas, enfim, do sítio onde foram quebradas ou partidas, com aquele fio de ouro dourado.
E as peças já não são como eram antes, não é? Lisas, planas, macias, homogéneas, mas passam a ser valiosas. Apesar de estarem recuperadas e terem sido um objeto todo retalhado e que agora é novamente unido, não deixa de ser uma peça que é valiosa, mas conta uma história. Como a nossa vida. Muitas vezes nós também temos que lidar com situações que nos fazem cair, que nos deixam quebrados, partidos. Não é por isso que perdemos o nosso valor. Podemos ganhar valor e ganhar até sabedoria. Então, tal como os japoneses que aproveitam as peças, o monte de cacos que seria atirado ao lixo é unido novamente, criando uma nova peça e que é honrada e utilizada também na nossa vida. É possível recuperar, restaurar relacionamentos ou até, enfim, situações de vida em que fomos defrontados com adversidades. Por isso, o facto de alguém ter quebrado a tua confiança não significa que não seja possível confiar novamente noutra pessoa ou até nessa mesma pessoa. Vou despedir-me de ti e desejar-te uma excelente semana, quase fim de semana. Caso queiras participar no nosso retiro, vamos ter o Retiro Relações com a Alma novamente em setembro, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, novamente em Barcelos. Vamos estar naquele lugar mágico com um grupo maravilhoso. Caso queiras participar, e não importa que parte do país é que estás a ver-nos, claro, em Portugal, não é? Convém que estejas em Portugal, pelo menos para já ainda só realizamos em Portugal, mas caso queiras participar, fala connosco. O retiro vai ser uma vez mais incrível. Porquê? Porque tudo faremos para te proporcionar uma experiência incrível e transformadora. Vou espreitar os teus comentários. Beijinho, Cláudia. Claro que sim, falhar é humano. Somos todos humanos. Beijinho, Moisés, Filó. Beijinhos. Patrícia. É assim que ganhamos experiência. Despeço-me de todos vocês, desejando-vos uma excelente semana. Traz à tua relação e até para a semana.